Hum, Estou prestes a ter que efetuar uma mudança no nosso quadro elétrico da casa, portanto, efetuar uma mudança no quadro elétrico da casa para permitir eh, que a potência contratada seja muito menor, reduzindo assim os gastos de uma maneira considerável. E esses gastos são os gastos referentes à fatura da eletricidade. Para isso, vou mudar de trifásico para monofásico. Isso significa que tenho que mudar o diferencial e adicionar um disjuntor. Durante o período em que os técnicos da EDP não vierem cá para realizar a parte deles, eu vou ficar sem eletricidade em casa, sem luz. Logo, sem luz não, sem eletricidade, porque a luz é um fenómeno luminoso, é outra questão. E é esse processo que eu vou documentar. Primeiro, como não sei o tempo que eles vão demorar, comecei por carregar todos os telemóveis e computador portátil, rádios, etc., que não estão, que estavam sempre com uma reserva de carga, uns mais, outros menos, uns praticamente carregados, e pô-los todos a carregar. E essa é a primeira fase do projeto, e depois vou documentando aos poucos aquilo que vou sentindo, realizando e vendo. Olá, estou no processo de mudança de quadro trifásico para quadro monofásico. Ou seja, a partir das 15 horas de domingo, dia 16 de março de 2014, estou sem luz em casa. Ao fim de um tempo de uso, começam-se a tornar desconfortáveis por causa da pressão que fazem na testa ao fim de um determinado tempo de trabalho. Aceitáveis, mas desconfortáveis. Agora, entramos noutra fase que é a fase da escuridão. Como gerir, iluminar e ver a casa, que dispositivos eu vou usar durante este período, enquanto os técnicos da EDP não me vêm mudar o diferencial que faz parte das competências deles. E aqui está ele, já cabo monofásico, cabo trifásico, diferencial e disjuntor para limitar a corrente, que depois disjuntor em série para limitar a corrente, que depois vai para todos os se deriva para todos os outros disjuntores, e está feito. A primeira sensação de desconforto que se tem é grande. É à medida que a luz vai diminuindo e o sol se põe, é o carregar em todos os interruptores por hábito e não acontecer nada. E essa é a primeira sensação de desconforto que senti. Uma outra surpresa com a qual não estava a contar era que normalmente as Maglite têm uma função de vela em que nós tiramos as lanternas Maglite, que é uma reconhecida marca internacional, nós tiramos, portanto, tiramos o topo da lanterna, colocamos o topo como base e depois encaixamos o ou tentamos encaixar o corpo da lanterna na parte do refletor. Acontece que com a Maglite grande, não com a Mini Maglite, com a Mini Maglite sem ser LED, com a LED não sei, ainda não experimentei, vou experimentar. Com a Mini Maglite dá, mas com a Maglite grande não dá porque não há espaço para introduzir o tubo. No entanto, a grande vantagem é que ela se aguenta perfeitamente em pé porque a sua base é larga e temos uma boa iluminação de área. Eu vou pô-la em cima da mesinha de cabeceira. Este é uma lâmpada de LED
e veem que está relativamente bem iluminada este quarto. Isto permite-me que tenha este cenário que vocês veem. Se lhe puser o topo, transforma numa lanterna convencional. Tem a grande vantagem de espalhar a luz como uma vela. Já comparado com a lanterna, mais do estilo de lanterna de campismo, a lanterna Coleman. A lanterna Coleman, como veem, vou reduzir a luminosidade dela. A lanterna Coleman, como veem, tem a limitação de não espalhar luz na vertical, porque tem a parte da pega. Ok, vamos lá então usar a nossa Maglite para iluminar a nossa casa e fazer sentir pelo menos aos periquitos que ainda não é noite. Eis a lanterna na mesa da sala. Portanto, como veem, já é outro mundo. Muito importante durante todo este processo é andar sempre com uma lanterna no bolso. Lanterna na mão. É claro que normalmente eu ando e normalmente as pessoas destas andanças sobrevivencialistas, etc., andam sempre. Mas é muito importante na transição entre as divisões, etc. Outra coisa interessante é, para termos uma iluminação agradável que não nos dê um sentimento de um sentimento lúgubre, acho que é exato. Nós precisamos ter em um brilho de 70 para 100 lumen para mais, porque senão dá-nos uma sensação de demasiadamente escura e que até faz mal à vista. Às 7h20 foi colocada acesa a Maglite 3D equipada com um upgrade LED da Night Eyes acesa na sala. Na casa de banho existe uma Ojran que eu vou mostrar, que está na casa de banho mais pequena, está com uma fita de dupla face ligada à parede, ela é Ojran Do It Waterproof e aquilo que ela faz é, a gente carrega e temos uma fonte de luz à prova d'água, carregamos portanto aqui no interruptor no centro e cá está, é da série Do It. Também da série Do It, em cima da arca à entrada da casa temos, aqui está, mas olhem, no entanto, ao redor, isto é o quadro que arranjei, como a luminosidade é aquilo que nos permite apenas circular. Com segurança óbvia, e é uma coisa importante aproveitar a reflexão dos telhados. Dos telhados não, peço desculpa, dos tetos. Se os tetos forem claros, muitas vezes os tetos são brancos, uma das boas maneiras é apontar uma lanterna com bastantes lumen
com bastantes lumen, não precisa ser com bastantes lumen, para o teto que temos luz refletida. Ok, sem a chamada disciplina luminosa, ou seja, sem ter o cuidado de não deixar passar luz para o exterior para podermos ser identificados, para isso ter-se que fechar as janelas e vedar todos os possíveis pontos com cortinas ou outros materiais, todos os possíveis pontos de passagem de luz. Vamos ver. Este é um Osranduit que dá uma presença ao corredor. Dirijo-me para a cozinha, onde está um fantástico Coleman alimentado por pilhas D. Trai uns 100 lumen. Aqui está ele. Coleman. Tem 3 níveis de luminosidade: mínimo, médio, máximo. Mas basicamente o médio é quase o nível máximo. Este é muito bom para fazer de iluminação principal de uma sala. Depois, sala, está a Maglite Camo a servir de vela. E na mão, uma Phoenix ou Fenix E11. A cozinhar, à luz da lanterna estilo lampião da Coleman. Uma outra coisa que se nota, ou de que se nota também a falta, é que não se podem aquecer coisas no micro-ondas, pois não há luz para o alimentar, eletricidade para o alimentar. E isso é outro grande inconveniente de uma falha de corrente elétrica. E sem eletricidade também não há televisão. Logo, ouve-se rádio ao jantar. Rádio a pilhas, é claro, com várias bandas. E pronto, chegou a altura de ir para a caminha. O rádiozinho daqui a pouco vai ser desligado, ver um bocadinho de computador, conservar a bateria, ir um bocadinho à net e pronto. Resume-se assim esta primeira parte da experiência. Importante que utilizar coisas com pilhas não utilizando velas dá muito mais segurança. No entanto, poder-se-á utilizar velas. E eu até as tenho, só que devemos utilizá-las em recipientes de forma a que, mesmo que esses recipientes virem, as velas não causem um incêndio. Devemos ter muito cuidado com isso. Devemos ter ainda cuidado com tudo aquilo que possa ser combustível em casa, a nível de fogões, de equipamentos para cozinhar, para não haver problemas de envenenamento, intoxicação por monóxido de carbono. Segundo dia sem eletricidade em casa. Posso dizer que o meu nível de preparação era muito bom mesmo para esta situação, mas é complicado quando se tem que aquecer inclusivamente o leite ao lume, não deixar que ele ferva, ou melhor, deixar que ele ferva, mas de forma a que ele não salte fora do fervedor. No entanto,
o problema, apesar de eu pensar que já estava resolvido hoje, não se resolveu porque há uma burocracia a nível da EDP que não avançou na relação comigo cliente, uma, uma questão de certificações, etc. E este foi o segundo dia sem eletricidade em casa, mas posso dizer que estava bem preparado, muito bem preparado para esta eventualidade. Depois apresentarei as minhas conclusões acerca de materiais, etc. Uma das coisas que verifiquei neste terceiro dia é a necessidade psicológica de ter um bocadito mais de luz, de luminosidade na casa. Porque senão, digo-vos, fica deprimente, fica mais deprimente e há uma necessidade de pôr um bocadito mais de luz aqui no centro, no hall da casa, e para isso utilizei uma Fenix E35. Aliás, esta é a luminosidade no meu hall à custa dessa Fenix, dessa lanterna Fenix E35, que é alimentada por duas pilhas CR123A, e é o resultado da luminosidade dela no setting de meia potência, e a maneira ideal de se iluminar é apontá-la para apontar o feixe da lanterna, neste caso ela dá para apoiar na vertical sobre um plano horizontal, que é neste caso é uma arca, e a maneira ideal é apontar o feixe para o teto para que haja reflexão luminosa. Em especial, se o teto for claro e em especial branco, temos então o melhor resultado, que é este que vocês veem nas imagens. Já com luz, depois de resolvido o problema do quadro e resolvido todos os problemas burocráticos, o que resulta, o que não resulta. Basicamente, vejo muitos preppers e sobrevivencialistas a defender as novas pequenas lanternas LED alimentadas com a pilha A. Esta, por exemplo, é uma Phoenix E11. Isto resulta muito bem para nós andarmos com ela no bolso, ou para, por exemplo, se formos passar uma noite a um hotel, ou uma noite em que tínhamos que fugir e formos passar a um acampamento qualquer, ou uma casa de um familiar, etc. Resulta muito bem, tudo bem aí para umas 6 horas, qualquer coisa desse estilo. Mas quando nós sabemos que temos dias em que a partir do pôr do sol estamos basicamente às escuras, aí nada bate as lanternas que sejam alimentadas por a velha e grande pilha 1 volta e meio-dia. Porquê? Porque a corrente, o fluxo de corrente é maior e o tempo de duração da lanterna acesa é muito maior. Portanto, coisas como esta Coleman, ou por exemplo que tenham para aí um LED Cricon sem lumen, ou estilo lanterna, estilo lampião, um LED Cricon sem lumen, ou cento e tal lumen, ou até 200 lumen de uma boa marca, poderia ser Coleman, poderia ser Silva, ou Siva, ou Silva, acho que é Silva. Nada bate isso, e nada bate também a tradicional e grande Maglite. Tudo aquilo que seja alimentado com pilhas D dura muito, muito tempo. A Maglite teve 3 dias para aí, o tempo todo da noite, horas seguidas, sem ser preciso mudar pilhas, e o brilho é basicamente o mesmo em função de vela. Outra coisa que é interessante é que muitas vezes os lumens que são anunciados pelos fabricantes não correspondem e desiludem, tirando o caso da Surefire e da Maglite, que pá, batem. Uma coisa de 130 lumen da Maglite é uma coisa que compete para aí com uma coisa, se for preciso, de quase 300 lumen do outro lado. Mas vocês podem dizer, ei pá, mas hum, se for certificado pela ANCI ou ANSI Lumens, hum,
terão que ser os mesmos lumens, sim, mas os refletores têm qualquer coisa de diferente, etc. Agora, se for para ir verificar alguma coisa, pá, Surefire, pá. A Surefire não dá hipótese. Se for para iluminar uma área grande à nossa frente daquilo que eu vi, LED Lenser, pá. A LED Lenser para iluminar, por exemplo, quando eu tive hum, que iluminar o tampo de uma mesa bem para ver o que se estava a escrever, LED Lenser pendurada num candeeiro, pá, com 300 lumen, pá, em que podemos regular a abertura do feixe. Brutal. Para uma área. Hum, Resumindo, é isto. Outra coisa que resulta muito bem são os Randuit. São relativamente baratas, arranjam-se na Maxmat e postas em cima, por exemplo, do móvel, dá para iluminar uma divisão. Ou, por exemplo, na casa de banho elas têm um ímã que se fixam, por exemplo, a um frigorífico ou a partes metálicas, ou podem, e tem também uma parte de cola. Tem umas à prova d'água, pá, uma maravilha. Um, a Fenix, por exemplo, é a 35, ok, para uma noite e para umas horas. Bom brilho a projetar no teto, mas depois não. Claro que, em último caso, temos sempre as tradicionais velas. Por exemplo, esta é uma vela, este estilo de velas, muitas delas se vendem em conjunto. Esta até é uma vela solidária que comprei por causa da Caritas. Tenho uma ou duas, são muito boas porque têm este vidro que as protege, elas não viram tradicionalmente, etc. Mas uma vela é uma vela, queima oxigênio e é sempre perigosa dentro de uma casa. E uma lanterna como aquela Coleman, pá, aguenta dias e dias e dias e ainda está aí para durar, alimentada com pilhas um, 3A. E a Maglite com a sua função bela é boa, muito boa. As Maglite LED, a Maglite LED 2D, por exemplo, algumas das quais há um conjunto de lanternas que eu estou a vender agora, também me deu para ter uma ideia daquilo com que preciso e daquilo que é bom e que posso despachar e fazer algum dinheiro. A Maglite 2D é uma lanterna sniper que é uma coisa brutal. Muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Quem ultimamente começa a pensar em LZs, Stronites, Streamlights 5.11 que são muito boas, pá, Maglite com as suas pilhas D é muita duração de luz. Então se for equipada com um LED da Night Eyes, que é a dona da Innova, a Innova Microlight é a melhor lanterna para chaves que eu já vi. Com aquelas três funções é espetacular. Claro que ao fim de um ano e tal no meio do bolso, possivelmente terão que a substituir, porque a borracha se vai gastando, ou se pode soltar um bocado, mas ela continua, ou se pode soltar um bocado, mas ela continua a funcionar. Um, e é essa a minha experiência e não foi preciso trocar de pilhas. No geral, até mesmo para os rádios, um rádio que nos leva aí 6 pilhas D comparado com aquele que eu estava a usar que leva 3 pilhas de 1,5 V tipo AA, dura muito, muito mais durável. O volume é maior que ocupa, mas o tempo de duração vale bem a pena. E é isto. Hum, Outra coisa que é incrível é que os esquentadores modernos, sem eletricidade, podemos até ter gás. E uma coisa que descobri é que o piloto funciona eletricamente, portanto a ignição funciona eletricamente e sem eletricidade não há água quente em casa. Um, E isto é super importante porque muitas vezes se vê gajos com vídeos na net a dizer pá, isto, ou a discutir o apocalipse, ou o dragão de não sei que, ou o meteorito da galáxia não sei que, ou caraças. Pessoal, a experiência é que nos ensina. Hi, English speaking viewers. The conclusions that I've drawn from this experience of 3 days without light due to changing in my electrical board, in my home's electrical board, were that, as I referred it in Portuguese, some of us or many of us are
amazed and with due reason with the new lights that are very powerful. Some of them use batteries like the CR123A or the AA or the AAA 1.5 volt. My conclusion was that the flashlights or torches that are run by or that use uh, big D types, big batteries like the D type, uh, they last very long. And if we have some diffuser type like the Coleman lantern that I've shown, or a maglite that can be used like a candle or in the candle mode, don't ever discount the maglite. Don't ever discount the maglite. And if it is a night, if it is a night that you are going, that you spend out, that you bug out, that you, okay, a small flashlight of a good brand, that could be 5.11 maglite, the brutal surefire, LED Lenser, 5.11 I think that I've said, and other good brands are good in themselves, but the Maglite has a candle mode with D-type batteries. Amazing, amazing. And the great conclusion is that the lack of electricity affects us in a lot of ways, and um, lanterns or flashlights or torches, as the British say, that are powered by big D batteries last long. And if you are at your home and if you know that you are going to have a period of several days without light, if it's a tactical situation, if you want to patrol something, if you want to show some detail to a friend or something, okay, Surefire, it's the best that I've seen. Or if you want to a big and uniform lighting system, LED Lenser. But if you want a room with light, you can use a combination of small based lanterns like the Osram Do It that I've shown, but the D-type battery still dominates in the time that it runs. That's it. Thank you. The headlamp. The headlamp. Remember of hearing someone saying that, oh, the headlamp amazing, when the light goes out you're at your home, you use. Yes, if you want to read for 1 hour, if you want to do a special work in the electrical board for 1 hour in which you have to use both hands, 1 hour, 2 hours, if you go to run, if you go to a bicycle ride, in conjunction with the light of your bike, preferably. But if you want to clean the dishes, cook, um, put the table clean with a headlamp for 2 hours, for more than 2 hours, it's highly uncomfortable, and you have to. It's amazing that your eyes can focus in several directions, and you have to move the position of the headlamp. No, 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 people. If you want to go to explore a cave or something like that, okay, a headlamp, but the headlamp is uncomfortable. Uncomfortable. After a period of time, you want something that is still and lights up a room or a tent or something like that. Other
Other thing that is an amazing that was an amazing discovery through my experience was that uh, I used it to think, or I thought that after 2 days with no light, no electricity, I would be use it to the little amount of light that compare it to the normal electrical lamps or bulbs uh, we have in our homes. That was wrong, a wrong assumption. What happened was that in the third night um, I felt the necessity for more lumen, for more light, because the mood was getting depressive. So uh, uh, I thought that I was going to get used to small light with the with a small amount of light with the passing of time. Wrong, wrong. I needed more light with the passing of time. I needed more lumens. It is very important to have several flashlights, yes, of course, but what I've discovered was this. And I think that many people have misconception because they base their conclusions in what they think is correct, not what they experience.